ela tem alguns significados, ela tem algumas vertentes, né? Então, quando a gente fala em testemunho, eu posso pensar em testemunho na justiça, por exemplo, né? Como é que eu vou ser uma testemunha na justiça? Eu posso ser uma testemunha de acusação ou eu posso ser uma testemunha a favor do réu, né? Eu posso testemunhar em favor do réu, ou seja, para liberar o réu de alguma acusação que ele está tendo. Ou eu posso ser testemunha contra o réu, dizendo que ele cometeu algum crime ou que ele fez algo de errado, né? Então, para isso, eu tenho que ter, para que eu seja testemunha, é necessário que eu tenha visto o que aconteceu. Porque se eu falar algo que eu não vi, eu vou ser o quê? Uma falsa testemunha. E isso pode trazer danos, pode trazer riscos para mim diante da justiça, né? E pensando nisso, vou já começar aqui dando um testemunho sobre isso, né? Quando eu trabalhava no banco, aí um dos colegas do banco colocou o banco da justiça para pegar dinheiro do banco sobre horas extras, né? Ele trabalhava no banco, fazia horas extras, e aí requereu lá do banco um valor alto, né? Diante do que ele expôs. E eu estava de férias, e o gerente do banco ligou para mim, para eu ir no banco, porque ele queria falar comigo. E quando eu chego lá, ele diz, olha, estamos precisando, né, fulano colocou o banco da justiça, e nós estamos precisando de uma pessoa que vá testemunhar pelo banco lá da justiça. E eu olhei para ele e disse, testemunhar pelo banco, eu disse, o que era que ele queria dizer com isso? Eu testemunhar pelo banco, era para eu ir dizer que ele não fazia hora extra. Quando, na verdade, ele fazia, e eu também fazia, e muito. Fazia e muito, não era pouco não. Aí eu falei para ele, eu vou. Agora tu sabe que eu sou crente, né? Tu sabe que eu sou crente, e eu não vou para mentir, eu vou para falar a verdade. Se você quiser que eu vá, eu vou. Agora eu vou para falar a verdade. Não, é isso mesmo, é para falar a verdade mesmo. Eu quero que você vá para falar a verdade. Ele, então tá ok, tranquilo. E aí quando chega no dia da audiência, foi eu e Saulo, né? Que hoje é diácono da igreja, que ele não era diácono, não era crente na época, na verdade era desviado do evangelho. E aí foi eu e ele para ser testemunha do banco. E aí quando chega lá, na hora da audiência, a advogada do banco chega perto da gente para combinar o que a gente ia falar, né? E disse para mim, perguntou para a gente, né? Você já sabe o que vou dizer? Eu disse, já sei. Você vai dizer o que? A verdade. E ela disse, não faça isso não, você não pode falar isso aqui não. Eu digo, mas eu vim para falar a verdade. Eu vou ser uma testemunha, eu não vou falar mentira, eu não vou mentir. E aí o gerente veio falar comigo aperreado, porque ele achava que quando eu chegasse na hora, né, eu ia arregar, ia dizer, não, eu vou ajudar o banco. E aí quando ele veio me confrontar, ele disse, Hérdias, você está doido, você pode perder seu emprego. Eu falei para ele, Zé, eu disse para você que eu vim aqui para falar a verdade. E eu assumo o risco. Mas eu não vou mentir em juízo. Principalmente mentir em juízo. Eu não vou ser uma falsa testemunha. E ele ficou aperreado, né? E depois olhou para Saulo. Aí disse, mas aí Saulo, o pastor aí, eles me chamavam de pastor lá, né? E aí, o pastor aí, tudo bem, é crente, não, mas você não. Aí Saulo ficou logo irritado, disse, eu também só vou falar a verdade. E aí complicou a vida do gerente, né? Aí ele ficou aperreado, ficou logo vermelho, começou a suar. Aí pediu a advogada para entrar lá dentro e adiar a audiência, porque a testemunha estava passando mal. Quem estava passando mal era ele. Mas aí ele pediu para a audiência ser adiada, porque não ia dar certo, né? Eu e Saulo falar a verdade lá dentro. E o que aconteceu? Quando chega no banco, aí a notícia corre lá e o banco não tinha testemunha e tal. E eu fui ao banco, né, sacar, estava de férias, como eu falei. Quando eu cheguei lá, o pessoal tudo em cima de mim. Mas tu é doido, rapaz. Tu disseste que aquilo, rapaz, e aí, como é que vai ser? Aí eu digo, olha, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, eu sou crente. E eu não posso mentir. Mesmo que a verdade me cause um dano.
Mesmo que eu sofra pela verdade, eu vou sempre ser pela verdade. E segundo, hoje eu vou lá, né, digamos que eu vá lá e testemunhe a favor do banco, dizendo que eu não faço hora extra. Porque o juiz não vai perguntar se o rapaz lá faz hora extra, ele vai perguntar de mim. Ele vai perguntar de mim se eu faço hora extra. Aí eu vou dizer para ele que não faço hora extra, fazendo. Depois, lá da frente, eu vou ser demitido, vou requerer minhas horas extras, vou colocar o banco na justiça, pedindo as minhas horas extras. Aí a advogada que estava comigo vai dizer: ó, seu juiz, ó, excelentíssimo, no dia tal, de tal, de tal, ele veio aqui e disse que não fazia hora extra. E agora está dizendo que faz. Aí o juiz vai me perguntar: você mentiu naquele dia ou está mentindo hoje? Perdi a causa. E correndo o risco de sair de lá para a prisão, para ser detido. Por quê? Porque menti diante do juiz. E aí quando eu falei isso para o pessoal lá, né, os meninos estavam me interpelando, aí ele disse: é mesmo, eu não tinha pensado nisso não. E sabe o que aconteceu? Todos os funcionários do banco disseram: a gente só vai para falar a verdade. Crente, sem ser crente, todo mundo disse: eu só vou para falar a verdade. E o banco ficou sem testemunha. E aí começou a haver as demissões, né? Quem desobedeceu, aí, ó, Esdras foi quem fez o movimento todo, né? E aí eu seria o primeiro a ser demitido. Eu já estava esperando ser o primeiro a ser demitido. Mas quem foi demitido foi Saulo, e o último que disse que só ia falar para falar a verdade. E eu fui promovido a tesoureiro do banco. Então, ser testemunha da verdade é a melhor coisa que a gente tem. Ser testemunha de Deus, a verdade que eu falo agora é a verdade do Evangelho, não a minha verdade, não a verdade da sociedade, mas a verdade do Evangelho. Essa verdade nós temos que propagar em todo canto. E eu quero trabalhar isso aqui um pouco com vocês, na seguinte dimensão: como ser testemunha? Como é que eu posso ser testemunha? E que tipo de testemunha eu devo ser? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 9, nós vamos ler 9, 10, 11 e 12. 4 versículos. Queria que você tivesse um pouco de paciência, né, e ficasse aí quietinho, prestando atenção, né, não se distraia, não saia, né. Você não saia para nada mais, certo? Só se você estiver sentindo que vai morrer. Aí você está sentindo que vai morrer, aí você prefere morrer lá fora do que morrer aqui dentro, aí você sai, né? Se não, você der para esperar, você espera aqui dentro, tá certo? Mas preste atenção na palavra de Deus. Eu prometo que não passe de meia-noite, certo? Prometo a vocês que não chega à meia-noite. E aí eu termino para vocês ir para casa. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: sentados como estamos, mas em reverência, ouçamos a palavra de Deus. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Amém? Paulo escreve a Timóteo, dando alguns conselhos a Timóteo. Mas quem era Timóteo? Timóteo era um jovem de cerca de 20 anos de idade, aproximadamente. E, na verdade, naquela época,
a juventude ia até os 40 anos, até próximos 40 anos, ele era considerado jovem, né? É tanto que Cristo inicia o ministério dele aos 33 anos, era quando a maioridade, né, quando a pessoa passava a ser tida como de maior. Aqui para a gente é 18 anos, né? Então, naquela época, segundo eu estudei uma vez, a partir dos 33 anos é que o jovem poderia se tornar já um adulto. Então, ele teria mais atenção dos mais velhos, né? Quando a gente é jovem, né, quando a gente é criança e adolescentes, a gente não é muito bem ouvido, né, pelas outras pessoas, principalmente pelos os mais velhos. Quando a gente vai dar uma palavra, quando a gente vai falar alguma coisa, a pessoa diz: fica na tua, ô criança, sai daí, né? Mas muitas vezes, um jovem e um adolescente tem muito o que dar, né? Principalmente se ele se debruça na palavra de Deus. Eu conheço muito adulto, já velhinho mesmo, que fala muita besteira que muitos adolescentes não falam, né? E a pessoa acha que os adolescentes e os jovens não têm o que dar. Eu tenho certeza que tem. Desde que a gente se coloca diante de Deus, Deus sempre tem algo a falar através da gente. Então, Timóteo era um jovem que andou com Paulo nas missões. Ele viajou com Paulo fazendo missões. E aí depois Timóteo volta para sua casa, volta para seu lugar, e Paulo dá alguns conselhos a Timóteo. Timóteo era, olha a situação de Timóteo. Timóteo era jovem, por isso não era muito bem quisto, ou as pessoas não davam muita atenção a ele, pelo fato de ele ser jovem, né? Os mais idosos não davam muita atenção. Além disso, ele era filho de uma mulher judia com um pai grego. Era mestiço. Ou seja, ele era filho de uma israelita com um ímpio, com um homem ímpio, que era um grego. Então, ele menos ainda tinha relevância, né, na sociedade ou onde ele ficava. Mas aí Paulo, ele traz um conselho muito interessante, muito importante para ele. Ele diz a Timóteo, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade. Antigamente, quando eu lia esse texto, eu achava que o texto estava dizendo o seguinte: ninguém despreze a sua mocidade. Eu não devo desprezar a minha mocidade. Você não deve desprezar a sua mocidade. Mas só que o texto não fala sua, ele fala tua. É diferente. Quando ele fala sua, aí sou eu que não vou desprezar a minha. Mas quando ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, é os de fora que não devem desprezar a minha mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas para isso era necessário que Timóteo tivesse algumas atitudes para conquistar o respeito, né, das pessoas de fora. E aí Paulo dá esses conselhos a ele: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te o quê? Torna-te o quê? Padrão. Interessante é que Paulo não diz, continue sendo padrão. Ou se esmere, né? Ou melhore mais ainda como padrão. Se Paulo diz assim, torna-te padrão, o que é que eu entendo com isso? O que é que nós entendemos com isso? Alguém pode responder? Que ele não era antes padrão. Se ele está dizendo, torna-te padrão, então é sinal que ele não era antes. Então Paulo está dizendo para ele, se torne padrão dos fiéis. Assim, ninguém vai desprezar a tua mocidade. Porque mesmo você sendo jovem, se você caminha diante da luz da palavra de Deus, as pessoas vão te respeitar. As pessoas vão olhar para você diferente. Eu nasci e fui criado aqui na igreja, né? Dentro de tantos testemunhos do meu nascimento e crescimento aqui dentro, aos 9 anos de idade, eu participava da classe dos juniores e eu era o secretário da classe.
né? Eu fazia a chamada, eu tirava a coleta, eu fazia o relatório da escola dominical, eu fazia todo aquele processo. Depois veio um grupo chamado Grupo Soldados de Cristo. É um grupo de adolescentes da igreja, que a gente trabalhava com ele. Joaci fez parte, né, desse grupo comigo. E eu tinha, acho que 15, 16 anos, quando a gente começou a fazer parte desse grupo. E o interessante é que as pessoas, quem tomava conta do grupo era Lorinaldo Mota, filho da irmã Vera Mota, irmão do pastor Fábio Mota, que pregou aqui um domingo de Santa Ceia do mês passado. E ele é que tomava conta. Mas sabe o que acontecia? Quem queria entrar no conjunto não procurava ele. Procurava quem? A mim. Por quê? Porque eu era um referencial para eles. Porque eles viam em mim uma atitude diferente. Não que Lorinaldo não tivesse, mas é porque Lorinaldo era mais idoso e era mais distante para eles. Então eles me procuravam querendo entrar no conjunto, querendo entrar dos soldados de Cristo. Aí eu dizia, não, você vai procurar Lorinaldo, né? Procure lá. Mas sempre vinham me procurar. E diante disso, eu sei que quando eu completei 17, 18 anos, eu já era conselheiro dos adolescentes. Eu era conselheiro dos soldados de Cristo. Por quê? Porque as pessoas viam em mim um interesse pela palavra de Deus. As pessoas percebiam em mim que eu tinha desejo de aprender mais. Eu tinha desejo de caminhar na presença de Deus. E eu orava. Olha, para mim, as histórias mais belas da Bíblia era a história de José. Quando eu li a história de José, puxa vida, eu me derramava, eu me deleitava. Eu disse, Senhor, eu quero ser um jovem assim. Eu quero ser como José. Aí depois eu li a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque. Aí eu quero ser um jovem assim. Eu não sabia o que eu estava pedindo, meus irmãos. Se eu soubesse o que eu estava pedindo, eu não tinha pedido. Sabe? Porque para Daniel ser o que ele foi, ele passou por coisas assim, por cada situação difícil. Para José ser o que ele foi, ele passou por traição dos irmãos. Ele foi vendido, ele foi preso. Ele sofreu. Até eu chegar lá, o caminho foi pesado. E eu estava pedindo isso a Deus e não sabia. Então eu passei também por traições, passei por perseguições, passei por problemas, passei por acusações, até dentro da igreja mesmo, de ser chamado até de desonesto, sabe? Quando eu tinha maior cuidado de fazer as coisas de maneira correta. Mas qual foi a minha oração? Eu quero ser igual a eles. E para ser igual a eles, eu tinha que passar, pelo menos, por algumas coisas que eles passaram, né? Graças a Deus que Deus me poupou de muitas coisas. Você imagina o que eles passaram. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. E o que é padrão? O que é ser padrão? O que é padrão? Padrão é um modelo. Padrão é um modelo. Quem fez a cadeira, a primeira cadeira, ele fez um troço, sentou, ela quebrou, né? Aí ele ajeitou ali, mas aquilo ali tornou-se para ele um padrão, um modelo. Ele começou a melhorar aquilo ali até a cadeira se tornar uma cadeira. Quando a Bíblia diz para mim que eu devo ser padrão para os fiéis, eu preciso me esforçar a servir a Deus, a dar bom testemunho da minha caminhada, para que as pessoas olhem para mim e digam assim, eu quero ser como ele. Eu quero fazer como ele faz. Assim como eu disse, eu quero ser como José, eu quero ser como Daniel, eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero ser como esses jovens. Você também precisa olhar, você precisa dar bom testemunho para que as pessoas olhem para você, vejam em você seriedade. Tudo que ele faz é sério. Ele brinca, mas na hora de ser sério, ele é sério. Na hora de estar na presença de Deus, ele está na presença de Deus. Na hora de ela agir, na hora que ela vem para aqui para cima e ela vai fazer a coreografia, ela faz com esmero.
ela faz o melhor, ela dá o melhor dela. A gente percebe ali de baixo que tem uns que, sabe, se dão mais. Outras já fazem, são meio tímidas, né? Mas vai aprendendo. Depende de cada um de nós. Então, o que é padrão? Padrão é ser modelo. Algo para ser seguido, para ser imitado. É uma pessoa que sai do tradicional ou do comum para ser diferente. Eu estou no meio de todo mundo, está todo mundo fazendo, né? Ah, mas todo mundo faz isso aqui. Todo mundo faz. Mas eu não preciso fazer, porque todo mundo faz. Se está errado, né? Se está errado, eu não tenho o que fazer. Eu fui trabalhar em Natal. Houve um problema lá em Natal, eu era digitador do banco. E houve um problema lá em Natal, os 4 funcionários do banco, lá do setor de CPD, do setor de processamento de dados, estavam desviando dinheiro de outras contas para as contas deles, através da digitação. E aí depois eles devolviam, né? Depois que entrava a conta, o dinheiro, o salário deles, mas estava errado, era ilegal. E o banco descobriu isso e demitiu os 4. Aí pediram informação da nossa regional lá em Recife, para ver quem iria para lá para substituir esses funcionários, né? E aí o rapaz disse, pega Esdras lá em Campina Grande e leva para lá. Ele sabe fazer o serviço. Leva ele para lá. E pega outro rapaz lá em João Pessoa e leva para lá também. Então, quando eu estava lá em Natal, tudo era por conta do banco. Almoçava, tomava café, hospedagem, tudo que eu fizesse era por conta do banco. E aí, quando eu ia almoçar, eu pegava uma nota para prestar conta ao banco e o banco me ressarcia do que eu comi, do que eu gastei, tudo. E aí eu percebi que o outro rapaz, ele até disse para mim que era família de evangélico, né? Os pais dele eram evangélicos, de uma outra denominação e tal. E aí eu percebi que ele estava meio incomodado. E ele coçava a cabeça e pegava a nota dele, e olhava para um lado e olhava para o outro. E eu fiquei, o que está acontecendo? Aí ele não aguentou mais e chegou perto de mim e disse, tu vai ter que ajeitar a tua nota. Eu disse, como assim? Não, porque se você não ajeitar a sua nota, eu não posso ajeitar a minha. Eu já sabia o que ele estava falando, mas deu de desentendido, né? Como assim? Não estou entendendo. O que é isso que você está falando? Disse, não, porque eu comi aqui, foi R$5, isso há mais de 20 anos atrás, R$5 era quase 50 hoje, talvez até mais. E aí eu não posso nem botar 60 nem 70, porque tu não bota? Era bicho, problema teu. Não, rapaz, mas todo mundo faz isso. Eu disse, mas eu não faço. Eu não sou todo mundo. Então nós temos que ter coragem para nos posicionarmos. Temos que ter coragem para dizer não às facilidades, ao pecado. Não é porque todo mundo está pecando que eu vou pecar também não. Não é porque todo mundo está mentindo que eu vou mentir também não. Não é porque as pessoas do meu meio, lá da escola, chamam palavrão que eu vou chamar também não. Aliás, eu tenho um compromisso com quem? Com Deus. E a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, a palavra que sair dos teus lábios seja para edificação. Então, eu devo me preocupar com o que eu falo, para que o que eu falo atinja o coração de outras pessoas e elas sejam abençoadas. Eu posso ser parecido com as pessoas, mas as pessoas precisam ver em mim algo diferente. Então, aquele rapaz ficou incomodado e disse, não, mas... Aí eu digo, olha, rapaz, tu pode ajeitar a tua nota. Tu não quer ajeitar? Tu ajeita. Agora eu não vou ajeitar, não. Não, mas, rapaz, você come mais do que eu. Você come no peso. Você é maior do que eu. Aí ele se animou. Né? Se você quer fazer, você faça. Agora eu não faço. Aí depois vem a história da hospedagem. Lá como hóspede, aí ele só tem que ajeitar a nota. Porque todo mundo, se a gente não ajeitar a nota, vai sujar os caras que vieram antes da gente. E aí a gente tem que ajeitar da gente também para poder ficar parecida com a deles. Eu digo, bicho, problema deles.
O problema é deles, não é meu não. Eu não vou ajeitar nota nenhuma não, eu vou fazer, pau é pau e pedra é pedra. Né? Foi o que eu aprendi. Então, irmãos, para sermos padrão, precisamos ter coragem de enfrentar o mundo. Para ser padrão, eu preciso ter coragem de enfrentar as pessoas. Não fazer o que elas querem. Não ser imitadores dela, mas elas que sejam meus imitadores. Nós temos que ser imitadores de Cristo e as pessoas têm que ver isso na gente. Então imagina você na igreja, você é uma coisa, né? É um santo, adora a Deus, levanta a mão, eita, aleluia, e chora. Mas quando chega na escola, misericórdia. Ninguém jamais disse que você é crente. Crente? Quem? Quem? Aquilo ali é crente? Tá doido, isso é conversa. Aí você imagina, você está na escola, né? E as pessoas jamais imaginam que você é crente. Aí você está aqui na frente, adorando a Deus, coreografando, e entra um colega da escola ali. Oxe, olha quem está ali, rapaz. Mas na escola ela é ele é um. Então, para eu ser padrão, eu preciso ter coragem. Coragem de fazer o que é certo, coragem de falar a verdade, coragem de não colar na escola como os colegas da escola. Eu tiro a nota baixa, mas eu não colo. Vou estudar, né? Quando eu não gostava de estudar, nunca gostei de estudar. Aí, na escola, eu digo, rapaz, só tem um jeito de eu sair da escola. Para eu sair logo da escola, só tem um jeito. Colar, né? Vocês já pensaram nisso, né? Não foi colar não, que eu pensei não. Só tem um jeito de sair da escola, eu estudar. Eu não gosto de estudar, eu vou estudar para terminar logo e acabar. Pronto. Aí metiu, né, a pestana para estudar, estudei, terminei, pronto, acabou-se. Agora eu não estudo mais, acabou. Agora eu estou estudando a Bíblia. Tenho que estudar a Bíblia. Então eu fiz o ensino médio e parei, não fiz faculdade, porque eu não gostava de estudar. Mas para eu sair da escola, eu tinha que tirar boas notas. E eu não ia colar. E como eu não queria colar, eu tive que estudar para poder adiantar o processo. Então, tenha coragem para ser diferente. Para você ser diferente, você vai testemunhar da verdade. Segundo, aí vem, padrão em que? Torna-te padrão dos fiéis. Em que? Aonde? Na palavra. Padrão na palavra. E aqui eu posso pegar duas coisas, dois sentidos desse padrão da palavra. Primeiro, a palavra comum. No meu linguajar, na minha maneira de tratar as pessoas, de falar, não mentir, não, como eu falei antes, não chamar palavrões. Né? Ah, todo mundo chama, não importa se todo mundo chama, eu não chamo. Então, você vai ser padrão na palavra, da sua maneira de agir. Eu trabalhava, quando eu estava no banco, mais um testemunho, eu era caixa, estava trabalhando no caixa do banco, e percebi que duas jovens estavam na fila, e elas falavam e deu a entender que elas estavam falando de mim, né? Gesticulava e apontou para mim. E eu fiquei trabalhando, e quando eu levantava a vista, era bem de frente para elas, e elas conversando e olhando para mim. Quando chegou a vez delas serem chamadas, o caixa do meu lado chamou, e elas não foram. Elas mandaram a pessoa que estava atrás dela passar, pode passar. Aí, quando eu terminei de atender, que eu chamei, aí elas vieram. Então, quando elas vieram, chegaram perto de mim, e disseram assim, você é crente? Você é crente? Aí eu disse, sou, por quê? Porque você é muito educado, você trata as pessoas tão bem, mas as outras pessoas, os outros funcionários não tratam vocês bem, não tratam vocês educadamente, não. Não tratam, eles tratam muito bem, mas você é diferente. Tem alguma coisa em você que é diferente. Você trata do mesmo jeito deles, mas é diferente. Então, o que é isso da gente? É o testemunho.
Você faz tão naturalmente que você não percebe, mas as pessoas que estão olhando para você, elas percebem. Sabe um outro texto que a gente até erra pregando, né? Até eu já errei algumas vezes pregando sobre esse texto, de Hebreus 12, versículo 1. Quem sabe o que é que diz lá? Hebreus 12, 1. Quem sabe? Portanto, também nós que estamos rodeados de quê? Tão grande nuvem de testemunhas. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos ter cuidado, né? Então, como era que a gente pregava sobre isso? Como eu já vi pessoas pregando sobre isso, ó, tenha cuidado, porque aonde você está, tem sempre gente, ó, olhando para você. Tem pessoas que estão olhando para você, tem muitas testemunhas ao seu redor, né? Esse era o tema que a gente pregava, né? Inclusive, uma vez eu estava numa loja, né, numa loja de roupas, e aí tinha uma moça cantando um hino, e ela cantando um hino bem afinado, muito bonito. Aí eu olhei, cheguei perto dela e perguntei: você é evangélica? Ela disse: sou, graças a Deus. De qual igreja? Da sua. Eu disse: da minha? Da minha? Eu disse: é, da sua. Eu digo: ah, tá certo. Sabe quem era? É Vanderlei, a mãe de Mateus. Quando ela nem era casada ainda, viu? Então, mas a igreja era muito grande. Naquela época, a nossa mocidade tinha 400 jovens. Essa igreja do culto de mocidade enchia. Então, eu estava aqui na frente, era mais fácil ela me reconhecer do que eu ela. Mas se eu estivesse lá fazendo alguma coisa errada, aí ela ia dizer: ó o irmão, ó o vice-presidente da mocidade, ó o tesoureiro da mocidade, ó, está lá pregando, mas olha o que está fazendo aqui. Então, eu olhava para esse texto de Hebreus 12 dessa forma. Só que o sentido de Hebreus 12 não é isso. Quando o escritor, a carta dos Hebreus, fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ele está falando do capítulo 11, sobre os heróis da fé. Ele está se referindo a esses homens. Esses homens que passaram, que sofreram tantas coisas, eles servem de testemunhas para a gente esperar ou crer em Deus, para a gente olhar para Deus, olhar para Cristo. Eles sim são as testemunhas. Então é isso que a Hebreus está falando. Então, padrão na palavra, no seu trato, da maneira de você falar, da maneira de você agir. Se você fala tudo que os seus colegas falam, como é que você vai ser padrão? Como é que você vai ser testemunha de Cristo para eles? Se o seu linguajar é o mesmo deles, se eles vivem com mentiras e você também com mentiras, se eles vivem chamando palavrões e você também chama palavrão, que diferença há entre você e eles? Timóteo, Paulo está dizendo isso a Timóteo: tenha cuidado. Seja padrão na palavra. Em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem, o varão, a pessoa. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Quem sabe o que é bem-aventurado? Hã? Mais do que feliz. Mais do que feliz. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se na roda dos escarnecedores é compartilhar aquelas conversas, né, aquelas piadas imorais. Você rir da coisa. Olha, imagina o cara está contando uma piada e de repente essa piada é sobre Deus, é sobre Jesus Cristo. Aí você já riu, já pecou, já foi, já era. Então Paulo está dizendo para ele: tenha cuidado, seja padrão na palavra. E o segundo sentido de dizer padrão da palavra é nesta palavra, nas Escrituras Sagradas. É conhecer as Escrituras. É falar da palavra de Deus. Mas como eu posso ser padrão na palavra se eu não estudo a palavra?
Eu não vou nem perguntar quem lê a Bíblia todo dia. Né? Não quero fazer vergonha a ninguém, né? Não quero nem perguntar quem lê uma vez por semana. Também não vou perguntar quem lê uma vez por semana. Quem lê uma vez por mês? Não, também não vou perguntar, não. Quem lê uma vez por... No ano. Quando vem para a igreja, nem a Bíblia traz para a igreja, né? Então, como é que eu quero compartilhar a palavra se eu não estudo a palavra? Como é que eu quero? A Bíblia diz, abre a boca e eu encherei, né? Encherei, não é assim não. Isso não é magia, não. Quando Jesus diz a Pedro que quando ele for levado aos reis, aos comandantes, e ele não se preocupar, ele diz assim, você abre a sua boca e eu a encherei, mas é de algo que está dentro de você. É igual a história da cola. Se você não estuda, você vai olhar para a prova, vai olhar e não vai fazer nada. Porque você não estudou. Aí você vai querer colar. Mas nem colar o cara sabe, às vezes. Até vai procurar no lugar errado. Sabe, eu tenho um colega que ele criou um alfabeto. Preto, imagina só. O cara criou um alfabeto. Um cara inteligente pra caramba. Para quê? Para colar. Ele criou umas referências, uns sinais que se referiam à letra A, à letra B. Aí ele copiava tudo no caderno. Aí o professor olhava, um monte de símbolo, não entendia nada. Aí ele me contou isso com uma vantagem tão grande. Aí eu disse, bicho, vem cá. Não era mais fácil tu estudar, não? Do que criar um alfabeto que só serviu para aquilo aí, e depois se apagou e nem tu lembra mais disso. Aí ele olhou para mim assim e disse, é mesmo, né? Tu aprendeu o quê? Nem o teu alfabeto que tu fizesse serve para nada. E tu não aprendesse nada. Então, às vezes, a pessoa usa a inteligência de maneira errada. Não serve como padrão. Não serve como padrão. Então, precisamos nos debruçar na palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Ler, pelo menos ler. Se você ler pelo menos um capítulo por dia, é muito. Então leia um versículo por dia, todo dia, um versículo, pelo menos. Pegue um versículo, leia aquele versículo. Não entendi não. Releia. Não entendi não. Leia de novo. Bota esse versículo. A tua palavra eu fiz o quê? Coloquei lá na estante. Foi isso que Davi disse? A tua palavra eu coloquei lá na estante, aberto no Salmo 91, para proteger a casa. Não, a tua palavra eu escondi. Aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Olha o sentido de guardar a palavra de Deus. Eu preciso guardar a palavra de Deus primeiramente, para não pecar contra Deus. E segundo, para o quê? Testemunhar da verdade. Eu só posso falar da verdade se a verdade estiver no meu coração. Eu só posso testemunhar da verdade se a verdade estiver dentro de mim. Então precisamos nos debruçar na palavra. Depois ele diz, norma de padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, nas atitudes. Nas atitudes. Na sua conduta, no seu comportamento. Eu estudei no Assis Chateaubriand, no ano de 79, 80, 81 e 82. 4 anos, lá no Assis Chateaubriand, lá no Santo Antônio. Isso foi até 82. Eu tive uma professora de matemática chamada Dioninha. E acho que há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu encontrei com ela no shopping. Quando eu a vi, eu reconheci. Digo, eita, Dioninha, olha, vou chegar perto dela. Quando eu falei, Dioninha, ela olhou para mim e disse, Esdras. Eu digo, caramba, ela lembrou de mim, do meu nome. Quase 40 anos depois. Quantas salas ela ensinava, quantos alunos ela teve. Só na época que eu estudava com ela, era
ela ensinava de manhã, de tarde e de noite em várias escolas. Cada classe tinha 50 alunos. Imagina só, e ela lembrou do meu nome. E eu disse, pai Dionísio, tu lembrasse de mim. Ela disse, Esdras, tem 2 tipos de aluno que a gente não esquece nunca. O aluno que dá trabalho e um bom aluno. E você era um bom aluno. Então veja como as pessoas olham para a gente, como guarda, como isso fica guardado. Por outro lado, eu já encontrei pessoas que chegavam para mim e disseram, ei, mas tu era vizinho da escola, viu? Eu sei, rapaz, o que tu fazia. Tem outros professores, né? Mas quando os professores não estavam, né? Uma vez eu estava, uma coordenadora que era terrível, a coordenadora. Eu estava atrás de uma coluna e a coordenadora estava do outro lado. Aí eu fiz assim para ela. Aí ela viu só as mãos, fazendo assim, né? Eu não sabia nem o que era isso. Eu fazia mangando, achava que estava mangando. Mas isso era sinal chamando a pessoa de burra. E eu, inocente, não sabia disso. Mas aí a minha turma, um dia, foi disciplinada, foi suspensa. Foi a turma todo dia suspensa. Aí só voltava com os pais. Os pais tinham que ir lá. Aí, opa, muito obrigado, irmão. Então, para voltar para as aulas, tinha que ir para a diretoria e só ia com a presença dos pais. Foi a primeira vez que meu pai foi na escola comigo. E aí, quando eu estou lá, e ela começou. Olha, essa turma é uma turma da trabalhosa. E começou. Olha, teve uma que me chamou de burra, fez desse jeito assim para mim. Aí eu digo, eita, me ferrei. E agora? Aí meu pai chegou assim, ó, esse aqui é meu filho. Esse aí é um santo, esse menino aí é vestido de boa. Tal. Ela não me viu, eu estava atrás da coluna, ela só viu as mãos. Então assim, eu também fazia minhas peripécias. Né? Eu queria ser uma jovem diferente, eu queria servir a Deus, mas eu também errava. A gente também erra. Mas a questão não é errar, é permanecer no erro. Temos que melhorar cada dia. E ali foi um suspiro para mim. Eu digo, ele não era nem para ter sido suspenso, é porque foi a suspensa a classe toda, aí ele foi junto também, mas nem era para ser suspenso. Olha só como ela pensava de mim. Então, irmãos, devemos ter um padrão no procedimento, na maneira de nos conduzirmos, na maneira de nos comportar em todo lugar, em casa é que é difícil, né? Ei, aqui para nós, para ninguém mais saber, está sendo até filmado ali, mas ninguém vai ouvir não. Ser crente em casa é a coisa mais difícil do mundo, é ou não é? Ser crente em casa, principalmente porque tem muito irmão. Eu tinha 5 irmãos. Éramos 6 irmãos. Eu tinha 5, né? Eu sou o terceiro, tinha mais 3 depois de mim. Sabe quando o irmão mais novo, quando sabe o teu problema, sabe onde é teu calo, e vai lá, só pisar lá, e tu dizer assim ao Senhor, Senhor, eu quero ser uma bênção. Quando a gente quer ser uma bênção, a gente vai ser provado para ser aprovado. A gente vai ser provado. Eu e minha irmã mais nova, vocês querem orar pelo relógio para ele se converter? Tem um relógio para correr, mano. Misericórdia. Eu e minha irmã mais nova, ela encostada a mim, ela 3 anos de diferença, a gente brigava feito gato e cachorro, né? Brigava, arengava demais. E ela era daquelas que provocava, ela provocava até. E um dia eu li na palavra de Deus, dizendo assim, que 3 coisas Deus não aprova, 3 coisas Deus não suporta, mas a 4ª, a sua alma abomina. E qual era essa daí? O que semeia contendas entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos. Sabe como isso caiu na minha mente na época? Eu era adolescente. Sabe como isso caiu para mim?
Eu pensei assim: se a alma de Deus abomina quem semeia contenda, imagina quem está dentro da contenda. Imagina eu que estou contendendo com a minha irmã. E aí eu tomei uma decisão de não brigar mais com minha irmã. 3 anos de diferença, ela é pequenininha. E eu tomei uma decisão, não vou brigar mais com ela. E aí toda vez que ela vinha me provocar, eu corria, subia em cima da casa, que aí lá ela ficava lá embaixo, não conseguia, aí depois se acalmava, eu descia, estava resolvido. Mais uma vez, eu vinha no corredor lá de casa, e era um corredor um pouco estreito, e ela parou da minha frente, e aí começou a papai, e eu tentei sair, aí ela deu um tapa no meu rosto. Imagina a sua irmã, e a mais nova, dando um tapa no rosto de um adolescente. Meus irmãos, subiu um fogo dos meus pés. Foi subindo aquele fogo dentro de mim. Eu olhei para elas, vou engolir ela viva agora. Mas eu lembrei da promessa que eu fiz ao Senhor, que não iria mais brigar com ela, que não brigaria mais. E eu olhei para ela, consegui me controlar, me virei e saí. Depois disso, eu não tenho lembrança mais de ter brigado com ela. Nunca mais. E outra vez, depois de grande, eu contei essa história. Ela é Raquel, o nome dela também, viu? Aí eu contei essa história. Ela disse: eu não lembro, não. Disse: quem bate, esquece. Mas a prova não era dela, a prova era minha. E ali é como se Deus estivesse dizendo a mim: olha, a prova final. Vamos ver se você vai passar. Graças a Deus, passei. Mas não foi fácil. Então, quando a gente quer servir a Deus, quando a gente quer ser padrão dos fiéis, nós vamos passar por muitas provações, por muitas lutas, para sermos aprovados. Para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer assim: eu quero ser como ele. Eu quero ser como ela. Ela é um exemplo, ele é um exemplo. Ele dá um bom testemunho. E ainda tem aqui mais 3 tópicos, mas vamos correr agora, né? Depois ele diz procedimento e também no amor. Padrão no amor. Como? As pessoas têm que ver em mim alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Como é bonito a pessoa chegar e olhar para você e dizer: puxa vida, como essa pessoa ama a Deus. Como ela demonstra amor por Deus. E como é que eu demonstro amor por Deus? Obedecendo a palavra dele. A melhor maneira de demonstrar amor é obedecendo a palavra dele. Você sabe o que foi que Jesus disse aos discípulos? Como era que eles iriam ser conhecidos pelo mundo de que eram discípulos dele? Falando em línguas estranhas, não foi? Vocês vão ser conhecidos, vocês são meus discípulos, se vocês falarem em línguas estranhas, foi isso? Se vocês orarem muito, foi isso? Não. Foi o quê? Se amar uns aos outros. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês se amarem. Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É você se colocar no lugar dele. O amor altruísta. O amor ágape. É o amor que você se coloca no lugar do outro. Você vê alguém sofrendo e não sente nada. Isso não é amor. Mas você vê alguém sofrendo e você se coloca no lugar dela, você quer ajudar ela, você quer amparar ela, você quer abraçar ela, você quer trazer a solução para ela, você está se colocando no lugar dela, você está amando ao seu próximo como se você estivesse amando a si mesmo. Este é o amor ágape, o amor de Deus. Depois ele fala também na fé. É fé em Deus, não é fé em qualquer coisa. É a fé em Deus. Crer nele, caminhar de maneira confiante nele, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente necessita. É porque eu não tenho mais tempo para isso, mas teria alguns testemunhos para falar sobre fé, mas vamos pular. Depois e por último ele diz, padrão na pureza. O que é pureza? Pureza é ser puro, é ser límpido, é algo sem mistura, é algo transparente. Mas o sentido de pureza aqui, ele está se referindo à prostituição,
a não se envolver com prostituição. Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve ser padrão para os fiéis, fugindo da prostituição. Para a gente não entrar muito em detalhes, porque tem crianças aqui que não podem ouvir determinadas coisas. Mas, enfim, é isto. Pureza se refere a se manter longe de prostituição. Então, fazendo assim, nós estamos prontos para ser testemunhas de Cristo. As verdadeiras testemunhas de Jeová. Né? As verdadeiras testemunhas de Jeová, o nosso Deus. Eu pergunto a você, e eu quero encerrar com essa pergunta. Você tem desejo de ser padrão para os fiéis? Você tem desejo de ser testemunha fiel? Você deseja isso de fato? Está aqui o manual, para quem quer ser testemunha da verdade. Coloque ela no seu coração. Leia, estude, medite, de dia e de noite, em todo o tempo. E agora está fácil, né? Basta botar no celular. Onde você estiver, aula vaga, celular. Eita, só vejo no celular, mas estou lendo a Bíblia. Está dentro do ônibus, celular, mas é lendo a Bíblia. Não é Instagram, Facebook, WhatsApp. Você pode usar o celular a seu favor, da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a diretoria e a todos os irmãos. Amém. Nós que agradecemos e pedimos a Deus que continue te abençoando, Esdras, e que Ele continue derramando graça e sabedoria na tua vida e na da família. Então, gente, eu gostaria de falar uma coisinha bem rápido, que essa palavra me lembrou muito 1 Pedro 3, versículos 15 e 16. E para quem acompanha nosso Instagram, teve um devocional sobre isso também. E fala sobre... Eu esqueci agora... Acho que é o nervosismo. Eu esqueci o versículo mesmo. Mas ele fala sobre essa questão de você ter uma vida com Deus realmente, uma vida de comunhão com Deus para poder testemunhar, né? Porque não adianta você ser uma coisa aqui na igreja e outra coisa na escola, outra coisa na universidade, para quem já está na universidade. Então, que você seja realmente um testemunho vivo da palavra de Deus, onde quer que você vá. Amém? Agora nós estaremos orando para encerrar e logo após... Bia estará dando os avisos. Amém? Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé para a gente orar. Oremos. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra tão rica, tão abençoada, tão edificante para as nossas vidas, Senhor. E queremos te agradecer pela vida de Esdras, pela vida de cada pessoa que chegou até aqui. E que o Senhor continue nos abençoando, derramando da sua graça, da sua sabedoria nas nossas vidas, Senhor, e que cada um que está aqui possa entender o quão é importante a gente ser testemunha da Tua palavra, onde quer que a gente vá, Senhor. O quanto é importante a gente ter uma vida contigo e que não adianta dizer, eu sou crente, mas você tem que realmente ser, tem que realmente viver aquilo que você prega. O Senhor faz a gente entender, Senhor, o quanto isso é importante e o quanto isso é valioso, Senhor. Faz cada adolescente que escutou essa palavra, Senhor, entender e não deixar essa palavra sair da sua mente ou do seu coração. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração, a sermos realmente testemunhas do Teu Evangelho, a pregar o Teu Evangelho onde quer que a gente vá, Senhor, principalmente para aquelas almas que estão perdidas, Senhor, para as almas que estão desviadas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um, a nossa volta para os nossos lares e cada família. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, amanhã vai ter os cultos normais de 9 às 11h30 de manhã e de noite, que é de 6 às 8h30. Às 8 horas, no caso. Vai ter EBD na sala dos adolescentes de manhã, cultos normais durante a semana na terça-feira, na quarta e na quinta. E estudo bíblico online na sexta-feira, de 7 horas.
É isso aí, galera, os nossos avisos. Nós queremos agradecer a presença de vocês e agradecer a cada um que fez com que esse culto fosse levado a outras pessoas, né? A Esdras lá no som, Ana e Caleb que ficaram na mídia. Agradecer a Esdras, que Deus continue abençoando, ao Atrius. É sobre. Agradecer também ao Semearte, agradecer também aos pais que trouxeram vocês adolescentes. E é muito importante isso. Então, que vocês possam até incentivar outros pais a fazerem a mesma coisa, porque realmente é muito importante que os adolescentes estejam na igreja, estejam aqui cultuando ao Senhor em comunhão. Amém? E obrigada, bem lembrado. O pessoal da mocidade, da diretoria, pediu para avisar que eles não puderam estar hoje conosco porque foram fazer uma visita à congregação de Puxinanã. Certo? Então, Deus abençoe e até amanhã no culto, hein, gente? É BD.